Por meio desse sistema, como nós sabemos, é função do governo estabelecer limites à poluição dos setores econômicos considerados grandes poluidores, como já mencionou o diretor do MMA, Luizio Lopes, ao mesmo tempo que se abre a possibilidade para que as empresas emissoras que não conseguirem ou que não quiserem se manter dentro dos marcos fixados por lei compensem as suas emissões por meio da compra de unidades de mitigação no mercado. A Luísa também já explorou bastante essa questão. É justamente com base na introdução do mercado como uma porta de saída para não adequação à lei, isto é, da possibilidade para que unidades de poluição sejam compradas, visando ampliar o orçamento de carbono das empresas, que o Grupo Carta de Belém vem argumentando que esses mercados constituem uma licença para poluir e, portanto, a normalização de um ato infracional, obviamente, após a regulação do mercado. Como eu disse inicialmente, essa intervenção está pautada por um processo de consultas aos membros da rede, foi elaborada à luz da proposta do texto substitutivo. Aqui nós trazemos elementos para uma crítica geral dos mercados de poluição, bem como preocupações que se relacionam ao desenho do projeto de lei apresentado e aos seus efeitos. Eu vou ressaltar 3 pontos em função do tempo. O primeiro é que, infelizmente, é necessário dar um passo atrás e criar um maior espaço para a participação social efetiva. O segundo ponto é que, por mais abstrata e insípida que essa discussão possa parecer, ela tem consequências relevantes para a questão fundiária no Brasil e para a proteção de direitos socioterritoriais de povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas. O terceiro ponto é para lembrar que o arcabouço jurídico brasileiro que orienta a conduta climática do país não se restringe a mecanismos de mercado. E essa postura é respaldada pela melhor ciência disponível, encontrando-se registrada, por exemplo, no 6º relatório do IPCC da ONU, que foi lançado em 2022. Para enfrentar a crise socioambiental e climática que vivemos, precisamos de mais políticas públicas e um mercado subordinado aos interesses públicos e respondendo à decisão coletiva de enfrentar o gigante desafio das mudanças climáticas. Então, para aprofundar um pouco a discussão no tempo que me resta, sobre participação social, nós insistimos no ponto que já foi apresentado em audiência pública no Senado, segundo o qual as oitivas promovidas tanto pelo Executivo quanto pelo gabinete da relatora, a senadora Leila, foram desequilibradas e, dessa forma, não permitiram a ampla participação popular. A nossa percepção é que não podem ser chamados ao diálogo apenas os especialistas da academia, da sociedade civil e da iniciativa privada, a exemplo das associações empresariais, bancos, startups financeiras, pois, na melhor das hipóteses, o seu conhecimento não ultrapassa a técnica para a construção e funcionamento dos mercados de poluição, ficando assim de fora saberes que remetem diretamente aos processos ecológicos em questão e a sua complexa relação com os seres humanos, povos e comunidades tradicionais que vivem de forma interdependente à natureza. O servidor público, o político profissional, a sociedade civil não pode esquecer jamais que regular não deve implicar tão somente a invenção de um nicho de mercado. Regular significa proteger e garantir a realização progressiva de direitos. Da mesma forma, a participação social não deve ser confundida com delegação ou com consentimento. É preciso colocar o dissenso em debate. O conflito de ideias e opiniões é produtivo e deve ser acolhido numa democracia. Por isso, considerando que povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas já são vítimas de um conjunto de violações de direitos humanos e territoriais associados à instalação de projetos de carbono no mercado voluntário, as suas experiências deveriam ter sido trazidas a público e traduzidas em contribuições efetivas para a construção de salvaguardas ambientais no âmbito do PL, hoje em debate.
Este, infelizmente, não foi o caso. Mesmo assim, a partir da provocação dessas comunidades, conhecimento tem sido produzido a respeito dessas violações e já estão disponíveis para os tomadores de decisão. Com isso, eu passo ao segundo ponto sobre os efeitos já conhecidos dos mercados de poluição. Um levantamento feito em 2023 pelo escritório de advocacia Hernandes, Lerner e Miranda, com base em dados extraídos da plataforma da certificadora Verra, uma das mais importantes com atuação no Brasil, registrou implicações fundiárias relevantes do mercado voluntário de carbono para a diversa malha socioterritorial brasileira. O estudo verificou que, dos 69 projetos disponíveis para a avaliação, 11 possuem sobreposição total com áreas de uso coletivo. 22 projetos possuem sobreposição com áreas públicas e 23 são desenvolvidos em áreas privadas. Como consequência, esse estudo aponta riscos relacionados à situação fundiária de áreas de uso coletivo com titulação privada, afetando principalmente as populações já vulnerabilizadas pela ineficácia das leis nacionais relacionadas ao acesso à terra e ao território. Tal situação, cabe lembrar, é intensificada pela morosidade da reforma agrária e pelo racismo que marca a dificuldade para avançarmos nas titulações de assentamentos agrários, bem como nas demarcações de terras indígenas, quilombolas e extrativistas. É, portanto, possível dizer que o estudo destaca a preocupação rediviva dos movimentos sociais do campo e da floresta em relação à progressiva transformação das concepções sobre ordenamento territorial no país, cada vez mais conectadas ao direito privado e, consequentemente, mais distantes das diretrizes do direito consuetudinário e da reforma agrária. Vou mencionar rapidamente um outro exemplo, o exemplo do município marajoara de Portel, no Pará. Um estudo feito pelo Movimento Mundial de Florestas Tropicais e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que atua na região, chama a atenção pela gravidade das denúncias recolhidas. Esse relatório mostra indícios de que empresas desenvolvedoras de projetos de carbono estariam relacionadas à grilagem digital de terras na região, além de desrespeitarem sistematicamente as exigências de consulta livre prévia informada prevista na Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário e que sofreu ataques sistemáticos durante o governo Bolsonaro. Em função desse caso de Portel, a Promotoria de Justiça Agrária da Primeira Região do Ministério Público do Pará convocou uma audiência pública com o objetivo de discutir os projetos de rede implantados na região. Após a oitiva, a Secretaria do Meio Ambiente, eu termino com isso, esse é um dado bastante importante. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado pôde comprovar a ligação entre os projetos de carbono e o registro fraudulento de propriedades rurais. Como resultado, comunicou o cancelamento de 219 registros no Cadastro Ambiental Rural, bem como a suspensão de outros 735 registros que apresentavam inconsistências nos dados declarados. A nota técnica já mencionada do Ministério Público com o Ministério Federal, com o Ministério Público do Estado do Pará, menciona que os empreendimentos para a extração de carbono interferem e confirmam, assim, a visão dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil do campo popular, interferem na autonomia das populações para a gestão dos seus territórios, uma vez que se observou a ocorrência de, abre aspas, processos de desterritorialização e alteração substantiva dos modos de vida das comunidades tradicionais. Então, eu trouxe esses elementos para o debate porque a gente precisava ter uma visão mais concreta dos impactos da regulação desse tipo de mercado para os territórios. Não adianta a gente fazer uma discussão vazia, abstrata, pautada única e exclusivamente pelos parâmetros de funcionamento do mercado. Como já foi dito, tem gente na floresta, né? E essa gente precisa ser respeitada na sua dignidade e ter os seus direitos protegidos. A função da regulação não é criar nichos de mercado, é proteger direitos. Obrigada.